aqui hoje? Alegria nossa. Abrimos todos. Pessoal, primeiro dia do ano, hein? Vamos começar trabalhando, né? Eu sei que a gente ainda tá assim, o pessoal na sala, mas estão começando trabalhando. Depois vai ter o pessoal que vai assistir, né? Porque agora deve estar comendo maionese também, né? Tranquilo, 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 tranquilo. Isso E, mesmo. gente, quem anda, vai colocando um recadinho, manda um oi pra gente aí pra gente poder testar som, testar imagem, ver se tá tudo em ordem, tá bom? E aí, enquanto isso, a gente aguarda aqui na sala, um pouquinho o pessoal chegar. Quem for chegando, manda um oizinho. Ô, Mônica, boa noite, Neide. Feliz ano novo para todos nós. Boa noite, Ana Paula. Muito bom. Feliz ano novo, cheio de paz, de esperança, né? É isso aí. Tudo ok com... Obrigada, Ana. Como dizia minha vovó falecida portuguesa, que quando chove no ano novo é ano de fartura. Vamos torcer, né, para dar certo. Ai, que maravilha. Vai dar, vai dar. Rose, Elisângela, Suzana. Ô, Suzana, eu já falei aqui em cima. Saudades, hein, Suzana? Saudades, né? A gente está ali pertinho trocando. Quanto aprendizado, né? Esse momento trouxe para a gente, para mostrar que nós precisamos uns dos outros, né? Mônica, Manfrim, Mônica Tolle, feliz ano novo, Mônica, feliz ano novo, muita paz, alegria, muita fartura. É isso aí. Muito bom, muito bom. Elisângela, Rosemary. Opa, que maravilha, Rosemary. Isso aí, pessoal. Agora já deu 19 horas e 1 minutinho. Vou passar a palavra aí para o Francisco. Vamos lá, né? Primeiramente, né, estar aqui com a minha amiga Juliana. É muito prazer mesmo, primeiro dia do ano. Desejar a todos, né, antecipadamente aí, né, já no início aqui, um ano de muita saúde, muita paz, e que possamos estar juntos o ano inteiro, para esse momento maravilhoso que Jesus nos proporciona, né? Vários dias da semana, esse momento maravilhoso. E já vamos começar pegando assim, né, que eu sempre falo assim, ó, pega a aguinha fluídica, já deixa do lado, né, para ser fluidificada, né? E vamos nesse momento, né? Elevando isso, a minha tá aqui também, ó, minha aguinha tá aqui. Eu já deixo de litro, viu, Ju? Já deixo de litro. Sim, que bom. Então vamos nesse momento, né, serenando os nossos pensamentos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a Ele por ter nos dado força de passar esse ano de 2020, apesar das tribulações, dos nossos problemas individuais, estarmos aqui, pronto para mais um ano, que realmente seja um ano diferente para todos nós, que possamos abrir nossos corações para as verdades do Cristo, que possamos, assim, colocá-las em práticas no nosso dia a dia. Obrigado, Pai, dos mentores da Casa Espírita Irmã Francisca, mentores da Juliana, intuam ela para uma boa exposição da palestra dessa noite, que é linda, que é maravilhosa, e com certeza vai ser muito importante para cada um de nós. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Francisco. Isso. Bom, pessoal, Ivo, bem-vindo, Ivo, bem-vindo, Arthur, Cristina, Angélica, Beatriz, boa noite, gente, todos bem-vindos.
Hoje nós vamos falar sobre esperança, né? Que é um tema bem legal para a gente falar no primeiro dia do ano de 2021. Gente, vamos lembrar um pouquinho como é que foi o final de 2019 e o ano novo para entrar 2020. Lembrem, puxem na memória um pouquinho como foi para cada um de vocês. Quantos planos a gente fez? Quantos projetos? A gente nem pensava em pandemia, né, pessoal? Nem pensava em todas as coisas que nós enfrentaríamos aí no ano de 2020, né? Eu já ia falar 2021, 2020. A gente não imaginava. A gente atravessou aí 2019 para 2020 aí cheio de projeto, né? E a gente entrou 2020, caminhou ali como sempre, meses de fevereiro. Aí começamos a ouvir anúncios de coisas que aconteciam no mundo, longe daqui. A gente ainda estava assim, mas será que vem para cá? Porque é lá longe, lá no continente asiático, às vezes nem vem para cá, né? E aí a gente ficava se pensando, né? Carnaval passou, lembram? Carnaval passou, e a gente ficava pensando, não, mas talvez não, talvez nem isso não vai acontecer aqui. Aí a gente começou a ouvir notícias da Itália, né? Lembram? Notícias da França. As coisas começaram a ficar difíceis, né? Começou a ficar preocupado, começaram a surgir os casos no Brasil, oficialmente constatados, até que em março parou tudo. Isso é o nosso 2020. Em março, terceiro mês do ano, parou tudo. Nós ficamos um bom tempo dentro de casa, sem saber como tecer os relacionamentos que a gente tinha tanta experiência, principalmente o povo brasileiro, que é tão caloroso, né? É interessante a gente observar, por exemplo, no Japão, eu morei no Japão um bom tempo, né? É interessante a gente observar que no Japão, gente, a pandemia foi assim, né, o surto de coronavírus foi controlado com muita rapidez, porque o contato pessoal é muito diminuído. Então, eles já tinham o hábito de usar máscara, né? Sempre que estavam gripadinhos, era normal. Aqui no Brasil, a gente ficava gripadinho, nunca usava, né? Isso mesmo, Francisca. Aí que a pessoa vai cumprimentar, ela cumprimenta assim, né? Abaixando a cabeça, ela não se abraçava, não se beijava. Então, o controle foi muito mais fácil. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a tudo virar festa, né? A gente encontra uma pessoa, e é interessante, eu estava um historiador falando que ele estava conversando com um amigo americano e que o amigo americano achou muito estranho o povo brasileiro marcar café, marcar café, marcar café e nunca esse café acontecer. O povo brasileiro marca café sem perspectiva desse café acontecer. Então ele encontra um amigo na rua, é aquela festa, viu? Mas vamos combinar um café, hein? Vamos sim, vamos. E ninguém se liga. Vai encontrar de novo na rua, aí faz aquela festa, né? Então, assim, tem as características do povo brasileiro, e para nós foi tão difícil entrar março sem saber como lidar com essa situação. A gente tinha poucas informações, né? A gente não sabia ainda quem era realmente grupo de risco, quem não era, como efetivamente se davam as contaminações. Nós ficamos assim, e agora? Como é que vai ficar o meu trabalho, o meu emprego? Será que eu vou ter emprego até o fim do ano? Não vou ter emprego? Será que eu vou ter o que comer? Será que eu não vou ter o que comer? Será que a minha empresa vai fechar de vez? O que eu vou fazer com os meus funcionários? Mando embora, não mando embora? Né? Será que eu vou conseguir o auxílio emergencial do governo? Será que alguém da minha família vai ser contaminado? Será que vai ser assintomático ou vai ter sintomas? Será que vai ter espaço nos hospitais públicos? Será que não vai ter? Então, assim, muitas dúvidas surgiram em março, né? Foram ali, muitas vezes, povoando os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nós nos sentimos muito atemorizados, né? E aí, gente, o que foi acontecendo?
nós fomos acordando dia após dia e lutando com o que nós podíamos. Cada um de nós, dentro do seu meio, dentro das suas possibilidades, dia de cada vez. Nós vivemos um dia de cada vez. Tínhamos em casa, compramos no mercado com todas as precauções, o que era possível, trabalhamos home office quem pôde, quem não pôde ficou afastado, aí foi pintar a casa, né? Tinha umas latas velhas de tinta em casa, vai lá pintar a casa, já que tá dentro de casa, né? N coisas, nós nos reinventamos dia após dia e fomos buscando aos pouquinhos caminhos para sair dessa crise dentro daquilo que era possível para cada um de nós, porque no nosso coração, cada um de nós com certeza queria muito acordar no dia seguinte e acabou o coronavírus. Esse era o desejo de cada um de nós. Não tem um ser humano na face da Terra que não quisesse isso, que acabasse do dia para a noite a gente acordasse e tudo tinha sido um sonho que passou. Mas isso não estava na nossa esfera de escolha, não estava na nossa possibilidade de ação. E as mesmas vacinas que agora, né, a gente chegou a alcançar, a construir como humanidade, a começar a comercializar entre os países, mesmo essas vacinas ainda não são suficientes a todos, ainda vai levar um tempo para poder, né, atingir toda a parcela da população, imunizar todo mundo. Com isso, nós vamos ainda enfrentar muito tempo de instabilidade, né? Mas a gente acordou um dia após o outro. A gente seguiu em frente, apesar de todos esses medos e fora do nosso alcance. A gente seguiu fazendo aquilo que a gente podia, onde a gente estava. Cuidando dos nossos familiares como a gente podia. Cuidando dos nossos afazeres domésticos, cuidando da nossa preservação, da nossa asepsia, cuidando do nosso trabalho, cuidando do nosso dinheirinho para poder dar, para segurar até o fim do ano. Eu me lembro que quando começou a pandemia, em março, eu sentei, peguei uma calculadora, olhei o que eu tinha na poupança e falei, bom, quanto tempo eu seguro economizando sem ter que trabalhar? Né? Para medir o que é que eu vou fazer, né? E assim, seguimos. E, gente, chegamos em 1º de janeiro de 2021. O que nos moveu de lá para cá foi exatamente a esperança. A esperança de seguir e de vencer. E é interessante, né, gente? Quando a gente pensa em pandemia, muitas vezes a gente se atemoriza, e eu mesma fiquei muito abalada, né? A gente se atemoriza, a gente fica inseguro, né? Mas pararam para pensar que a gente já teve outras pandemias na humanidade? E, por exemplo, gripe espanhola, né? A gripe espanhola, no começo do século XX, né? Ela foi uma gripe que a gente tomou as mesmas proporções aí, né, do coronavírus, e a gente não tinha metade dos recursos que a gente tem hoje. A gente não tinha internet, a gente não tinha veículos, tanto quanto tem hoje. A maior parte dos transportes eram a cavalo. A gente não tinha hospitais como a gente tem hoje. A gente não tinha tecnologia a favor da ciência médica como a gente tem hoje. E a gente seguiu em frente, né? Seguimos em frente. Então, aparentemente, existe uma esperança que é inerente do ser. Né? Ela é inerente do ser. E hoje, apesar de estarmos numa pandemia, termos muito medo e observando, né, mais racionalmente que nós estamos com todos esses recursos, nós precisamos nos valer da esperança para seguir em frente. Foi a esperança que nos conduziu. A esperança nos trouxe até 1 de janeiro de 2021. Né? Alguns passaram por dificuldades de saúde graves, ou familiares passaram, outros passaram por dificuldades financeiras, né? Mas chegamos a 1º de janeiro de 2021. A esperança é essa virtude que nos ajuda a desejar algo melhor, esperar tempos melhores na nossa vida,
Mas é essa esperança pautada em Deus. Porque lembram que no conversa eu mencionei que sobre a pandemia nós não temos qualquer ingerência. Nós estamos com um grupo de espíritos encarnados dedicados aos estudos científicos, lutando para encontrar a cura do coronavírus, lutando para encontrar uma vacina, lutando para entender o vírus, a propagação. Eu tenho uma cunhada, minha cunhada, ela é médica, né? E ela estava comentando comigo que, às vezes, eles observam, eles estão em constante observação, eles observam que tem pessoas num grupo familiar que é contaminado e é praticamente assintomático ou sem dores no corpo. E o grupo inteiro parece que tem aquela característica. Já outro grupo, vários espíritos daquele grupo familiar, alguns chegam a desencarne por complicações na via respiratória, e a grande maioria das pessoas ali tem complicações na via respiratória. Aí isso teria uma relação com com a característica daquele grupo familiar, ou teria relação com um vírus, uma mutação desse vírus, né? Então, assim, são muitos questionamentos que muitos espíritos encarnados estão lutando para responder, né? Nós estamos buscando essas respostas, mas passou-se um ano e nós ainda não chegamos a respostas contundentes. Nós começamos agora um processo de imunização, e ainda lento dentro das nossas possibilidades. Então, isso tudo não estava no nosso campo de ingerência, não estava no nosso campo de ação, de modificação, mas nós seguimos lutando. Nós seguimos lutando porque confiamos em Deus. Confiamos que existe um bem que nos espera, que existe uma alegria que nos espera, que existe uma harmonia que nos espera. É interessante observar a natureza, né? A gente olha, por exemplo, a sementinha. A sementinha, ela é colocada embaixo da terra, no escuro, no peso da terra e dos pedregulhos, né? Sob o peso da pedra e dos pedregulhos, né? Na umidade, para que ela possa começar a desabrochar. E dali surge a planta que alimenta, que renova o ar, não é? Que enche os nossos celeiros, né? Então, assim, nós, como essa plantinha, também passamos por momentos de ter que desabrochar as nossas maiores virtudes. E a esperança é essa confiança que estamos destinados a sermos felizes, estamos destinados à harmonia e ao bem. É ela a nossa grande companheira, que nos faz acordar todos os dias e seguir em frente. Então, nesses momentos difíceis, gente, é que a gente encontra as grandes soluções. Quando nós estamos tudo na calmaria, tá tudo bem, a gente não busca o mais, né? A gente não encontra soluções, a gente não está buscando. Agora, quando a gente está passando por dificuldades, quando tem o peso das dificuldades sobre os nossos ombros, nós começamos a nos aprimorar, nos impulsionar, a superar. Outro dia eu fiz uma live que eu estava comentando algumas reflexões que a gente estava fazendo em família aqui em casa, sobre educação de crianças, né? E a gente fez uma live sobre isso, sobre educação dos filhos, né? E nós estávamos falando que o quanto é importante que os pais permitam que os filhos façam, que eles caiam, que eles levantem, que ralem os joelhos e sigam e façam, porque eles encontram recursos para se aprimorar cada vez mais. Eles começam a cair algumas vezes, levantar em outras, e depois eles conseguem observar, puxa, eu levantei. E essas são memórias importantes que o espírito guarda dentro de si, porque ele fala, poxa, eu levantei. Eu estou diante de uma dificuldade agora, que eu caí de novo, mas eu já levantei uma vez, então eu posso levantar, né? Às vezes nós, como pais, queremos suprir todas as necessidades dos nossos filhos, privá-los de dificuldades, de sofrimentos, quando, na verdade, os sofrimentos e as dificuldades fazem com que esse espírito alcance cada vez mais novas luzes. Porque
Ele não precisa só dos pais para conseguir as coisas, ele não é uma extensão desse pai e dessa mãe. Ele pertence a um grupo familiar, mas ele é um ser único. É um ser único com todos os potenciais de se tornar luz. Ele só precisa buscar isso. E as nossas grandes virtudes, como a gente estava falando, surgem das nossas grandes dificuldades, né? Então nós precisamos refletir o que é que está acontecendo conosco e buscar onde estão falhas que nós podemos corrigir e as soluções, né? Não mergulhar na culpa, nem no medo, né? Buscar soluções. Isso é esperança. Busca soluções até quando a gente acha que não tem mais solução. A esperança nos acode até quando a gente acha que está tudo perdido. A esperança vem e nos impulsiona. Sozinhos, nós não somos nada mesmo, mas com Deus nós podemos tudo. A esperança, então, nos leva a vencer obstáculos. Aqui um detalhe muito importante: ela nos leva a vencer obstáculos, não nos poupa de dificuldades. Isso é importante a gente refletir, lembrando até uma carta de Paulo que ele enviou aos Tessalonicenses, que ele diz assim: tendo por capacete a esperança na salvação, né? Olha só, quando nós vamos enfrentar as dificuldades, se Paulo refere a capacete, foi muito interessante a colocação dele, porque chapéu pode levar a entender adorno, né? Passeio, a gente pode pôr um chapéu para passear, mas capacete, ninguém põe capacete para passear, né, gente? A gente põe capacete que é para enfrentar a dificuldade, né? E aí o Paulo fala, tendo por capacete a esperança diante das lutas e das dificuldades, a esperança na salvação é esse recurso que nos protege das pancadas da vida. E nós vamos seguir em frente. Outro ponto também para a gente refletir um pouquinho é que nós nunca estamos sós. Nós nunca estamos desamparados. Fica parecendo, muitas vezes, porque nós temos uma ilusão de controlar as coisas, de dirigir as coisas, que o mundo está à deriva, né? Que está uma bagunça, que alguém tinha que ter brecado, que fez uma maldade, né? Mas olha que interessante. Jesus não foi surpreendido com a pandemia. Vamos pensar um pouquinho à luz da doutrina espírita, né? Eu já falei isso em outras lives, mas agora é muito importante a gente pensar nessa ação divina que nós estamos imersos, nessa misericórdia que nós estamos imersos o tempo todo sob o olhar de Jesus. Jesus não foi surpreendido com a pandemia, e nem nós. Quando nós estudamos planejamento reencarnatório à luz da doutrina espírita, nós percebemos que todo o nosso roteiro encarnatório participa estruturando objetivos a serem alcançados nessa existência. Esse programa, esse planejamento, muitas vezes contou com a nossa participação maior ou menor. Em outros casos, que são espíritos com um pouco mais de dificuldade, outros espíritos planejaram integralmente por ele. Mas a grande maioria de nós, todos nós participamos desse processo. Jesus não foi surpreendido com a pandemia. Jesus é um espírito crístico, né? Eu venho insistindo nesse ponto. Ele é um espírito crístico que foi nomeado para ser o governador do nosso planeta. Isso está lá no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Ele foi nomeado para ser o governador do nosso planeta, participando da formação do nosso planeta há 5 bilhões de anos. Gente, Jesus não se tornou Cristo há 2.000 anos atrás, quando ele veio na Terra. E era um espírito de porte crístico, que está ali numa escala ainda superior à dos espíritos puros. Ele era um espírito crístico e por essa capacitação dele é que Deus o escolheu para ser governador da Terra. Um espírito puro é capaz de antecipar em muito tempo os eventos que vão acontecer com um determinado grupo de espíritos. Imagine o crístico.
Jesus não acordou uma bela manhã e falou: Meu Deus, deu uma pandemia na Terra. Né? Ele sabia de tudo que a gente ia viver com uma antecipação de milênios, não é verdade? Uma vez eu fui me dedicar ao estudo exatamente por uma frase do Chico que chamou muita atenção. O Chico disse assim, que ele perguntou para o Emmanuel, mais ou menos quando ele iria desencarnar. E o Emmanuel respondeu para ele que ele não se preocupasse, porque ele iria desencarnar num dia em que o Brasil inteiro estaria feliz. E aí o Chico me desencarna quando o Brasil venceu a Copa do Mundo. Nando, mas que marmelada, né? Então quer dizer que a Copa já estava marcada para o Brasil ganhar. Que marmelada é essa, né? Porque como que eu fiquei tentando imaginar uma outra situação em que o Brasil inteiro tivesse feliz, gente. Vocês conseguem imaginar uma? A gente não consegue. O Brasil inteiro feliz, né? Tem que ser alguma coisa em que a gente, como Brasil, tivesse lutando, né? Tivesse ali e conquistasse, como Brasil, né? Porque dentro do Brasil, tantas diversidades de pensamento existem. Então, eu não consigo imaginar outra situação que não fosse a Copa do Mundo. Aí eu falei, a marmelada, né, Emmanuel? É marmelada, né? Você me jogou agora que a Copa do Mundo já estava marcada para o Brasil ganhar, mas o que é isso, meu irmão, né? E aí, então, eu fui estudar um pouco sobre livre-arbítrio na doutrina espírita, né? Porque eu falei, ué, então a gente não tem livre-arbítrio? Como ficam as nossas escolhas? Então, eu convido você que está me ouvindo a estudar também, viu, gente? Eu não vou ficar dando mastigado aqui, não. Mas, em suma, né, eu descobri muitas coisas, dentre elas, essa capacidade que os espíritos puros, e em especial os crísticos, têm de olhar para nós e antecipar em milênios eventos. Exatamente por conta de que eles nos conhecem, eles conhecem a psique humana e as probabilidades, né? Hoje a gente fala de probabilidades, de matemática. Vocês imaginam que é a matemática no mundo espiritual? Vocês imaginam que é a reunião de matemáticos no mundo espiritual? Né? E eu descobri que Emmanuel participou de um grupo, né, de espíritos que estavam estudando os evangelhos e ele falou, gente, no mundo espiritual, ele falou, eu me senti um dinossauro. Imagine espíritos que estudam no mundo espiritual o livre-arbítrio, que estudam no mundo espiritual a condução de um planeta, né? Porque se Jesus é o espírito crístico encarregado do planeta Terra, também no livro A Caminho da Luz e no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós encontramos menção de que uma pleiade de espíritos crísticos são encarregados do nosso sistema planetário. Então, todos os outros planetas têm os seus cristos. E tem ainda espíritos crísticos que compõem os regentes do sistema, né? Então, imagine o que é a reunião destes espíritos. Em quantos milênios eles conseguem antecipar os passos da humanidade? Jesus não foi surpreendido com a pandemia, né? E nem nós, porque nós, né, tá, lógico, caiu no esquecimento, ligados na matéria, pela força da matéria, né, sobre a inteligência, a memória e a psique humana, mas nós participamos de um planejamento reencarnatório onde estávamos inseridos num contexto de pandemia. Com certeza essa proposta, com certeza não, essa proposta, né, melhor falando, ela tem um objetivo útil, porque assim como nós planejamos uma viagem simples para descer para o... Nós planejamos com riquezas de detalhes e com objetivos muito sólidos e seguros a nossa viagem ao mundo físico, a nossa viagem na matéria, porque é uma viagem, gente, de 80, 90 anos. Imagine se a gente tivesse hoje que planejar uma viagem de 80, 90 anos. Nós íamos pensar em tantas coisas, e no alvo, no objetivo dessa viagem, que não poderia ser perdido ao longo desse tempo, né? Então, a pandemia era uma proposta reencarnatória para cada um de nós, para nos trazer construções que nos valorizam, que nos impulsionam, que fazem germinar as nossas virtudes,
que nós trazemos dentro de nós por sermos filhos de Deus, né? E quando nós passamos pelas dificuldades, quando nós passamos por essas dificuldades como a pandemia e tantas outras que esse contexto nos trouxe, nós então começamos a nos desenvolver e às vezes, né, precisamos nos sustentar na esperança e às vezes enfraquecemos um pouquinho. É por isso que Jesus já prevê nossos processos, todas as nossas experiências, disse assim quando esteve entre nós: vinde a mim os que andais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então, Jesus não falou que ele ia tirar o nosso fardo, que ele ia carregar o nosso fardo, ou que ele ia tirar as nossas dores. Ele não disse isso. Ele disse que ele nos aliviaria. E ele falou assim: o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo, né? E o que Jesus exemplificou a vida toda, diante de todas as dificuldades naturais de uma existência física, e que ele veio mostrar para a gente. Ele vivenciou uma Deus, obediência à lei divina. Por isso que até o estudo do evangelho começa por obediência à lei. Eu não vim derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Né? Então, quando Jesus nos convida a ir até ele, porque ele aliviará o nosso fardo, ele está nos convidando a seguir os passos dele diante das dificuldades da vida, porque os passos dele são os passos que enxergam Deus acima de tudo. Enxerga essa bondade de Deus acima de todas as coisas. E que aí a dor, a dificuldade, o flagelo ganham um propósito na nossa existência. Estão dentro do nosso planejamento reencarnatório, nos preparam para sermos luzes e com Deus, com confiança, com esperança em Deus, nós acalmamos o nosso coração diante das dificuldades. Não vamos, né, como disse antes, nós não vamos nos furtar de viver dificuldades. Aquele tempo que a gente muitas vezes tem nas nossas memórias, né, de outras experiências, um tempo de religiosidade, como uma troca entre nós, criaturas, e Deus, a troca de, olha, Senhor, eu tô aqui, né, cumprindo meu dever de cristão, olha, eu tô aqui fazendo bem, então, olha, traz tudo de bom para mim, já passou. Na nossa ideia, ele não pode encontrar bases mais. Nós não estamos numa troca. Então, olha, eu vou ser bonzinho, eu vou cumprir certos rituais, eu vou fazer orações, preces todos os dias, vou fazer leitura do evangelho, e aí nenhum mal pode acontecer comigo. Não. Nós não estamos de veraneio na Terra. Nós estamos encarnados no mundo de expiações e provas, e é natural que a gente viva expiações e provas. Essas expiações e provas não têm por objetivo tirar de nós a alegria, a felicidade, acabar com a nossa paz. Elas têm por objetivo fazer brilhar a nossa luz. E nós já temos um impulso para isso, que é a esperança. É o que nos em frente, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Então, gente, outro pontinho que eu queria trazer, que a gente já está caminhando aí para o final, então tem mais 2 pontinhos. Primeiro pontinho é que a disciplina antecede a espontaneidade. Voltando lá para os nossos projetos de 2019 para virar 2020, quais projetos a gente não conseguiu cumprir, não conseguiu implementar? Pensem um pouquinho. Projetos, que planos você tinha feito para 2020? E quais foram os motivos que te impediram de concretizar eles? Os que você não conseguiu, porque você pode ter conseguido muitos, né? Mas os que você não conseguiu, o que te impediu? Foi mesmo a pandemia? Né? Foi mesmo algum evento externo? Né? Porque muito exige de nós disciplina que antecede a espontaneidade. Que a gente possa conseguir construir uma nova rotina. As virtudes se aperfeiçoam com o hábito. Nós trazemos luzes em nós. Os católicos, eles estudam as virtudes teologais e virtudes cardinais, que ao todo são 7, que seriam ali opostas aos vícios, né?
aos 7 pecados capitais, né? Então, eles estudam essas teologias, na teologia, virtudes cardinais e teologais. A esperança está dentre essas virtudes teologais, que inclusive nós estudamos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, como fé, esperança e caridade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição fé, esperança e caridade. É as 3 virtudes teologais, que são aquelas em que nós nos pautamos em Deus, né? Na nossa relação com Deus. E as cardinais seriam nessa relação entre o homem e a terra e outros homens, né? A relação dele no mundo. Então, nós precisamos buscar novos hábitos para que essas virtudes se aperfeiçoem, né? Quando a gente começa a observar, por exemplo, a esperança, muitas vezes nós acordamos um pouco, né, farolzinho baixo, um pouco cansados, temerosos, né? Eu preciso inserir um novo hábito que alimente a minha esperança para que ela comece a desenvolver como virtude, igual uma plantinha. E como que eu faço para inserir um novo hábito e outros hábitos? Então, se você, por exemplo, acorda de manhã, você vai fazer sua prece, vai fazer sua higiene e vai tomar café da manhã. Se você inserir uma outra coisa entre o café da manhã e o seu hábito de higiene, você, ao longo do tempo, vai construir um novo hábito. E esse novo hábito são as virtudes, né? Então, você precisa inserir um hábito, para inserir um hábito novo, pegar 2 que já existem, né? Então, todos os dias eu acordo, escovo os dentes e faço a minha prece. Aí, depois, todos os dias eu tomo café da manhã. Então, eu insiro entre esses 2 uma nova postura. Não sei, né? O que alimenta cada um de vocês. Tem pessoas que se alimentam, por exemplo, de esperança quando mexem com plantas, quando vão mexer numa hortinha, num jardim. Tem pessoas que se enchem de esperança com o nascer e o pôr do sol, as estrelas. Tem pessoas que se enchem de esperança quando elas saem fazer a caridade, conversar com alguém, né? Quando saem acolher moradores de rua, quando saem acolher idosos, doentes. Cada um de nós se alimenta de esperança de uma maneira. E acreditem, busquem e acharão. Né? A gente sempre que busca, encontra. Se a gente buscar, Senhor, como eu me alimento de esperança para construir um novo hábito através dessa rotina nova, nós vamos encontrar. Né? Aí você insere isso dentre outras 2 situações que já são hábito para você. Para que a virtude consiga se desenvolver cada vez mais. Porque às vezes nós baixamos um pouquinho o farol. Mas lembrem, a esperança é da natureza do homem. É por isso que a gente, como humanidade, enfrentou tantas pandemias, enfrentou tantas dificuldades, e estamos seguindo. E passamos de março de 2020 para 1º de janeiro de 2021, estamos aqui falando nessa live. Porque nós temos... Nunca perca a esperança, né? Bom, eu queria trazer uma última coisa, que a gente já está caminhando para o finalzinho agora, que eram 2 que eu te falei que eu ia trazer, né? Assim, olha, a gente então vai passar por aflições, vai passar por lágrimas, que são processos que fazem parte da vida, em que se acrescem as nossas energias. Nós vamos precisar buscar esperança em nós. Emmanuel nos sugere que a gente busque edificar essa esperança através do cumprimento do dever. Então, nos dias mais difíceis, cumpra o dever. Gente, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que foi uma colocação do Chico, que diz que o Chico, ele só conseguiu se dedicar integralmente ao trabalho espírita quando ele já tinha casado todas as irmãs. Quando todas as irmãs estavam casadas, encaminhadas, seguiram a vida dela, tinham a casinha dela, aí ele se dedicou integralmente à doutrina espírita, né? E o Chico, a gente tem tantas histórias dele, gente. Ele chegava, não dormia, né? Chegava de noitão, de madrugada, ele estava acolhendo pessoas em necessidade. Aí ele voltava para casa dele, despedia de todo mundo, ele tomava café para ficar orando. E amanhecia o dia orando pelos sofredores, né? O Chico. E ele pôde, enquanto as irmãs estavam, né, sob os cuidados dele. Depois ele se dedicou integralmente, né? Então, onde que está o seu dever, né?
o dever. Porque muitas vezes a gente quer, por exemplo, abraçar responsabilidades que não são nossas. E a gente negligencia outras que são nossas, né? Então, assim, dentro do seu lar, com a sua família, entes queridos, com os filhos que você gerou, com o esposo ou esposa com quem você assumiu o compromisso, né? Na sua comunidade, no seu trabalho, né? Na sua comunidade religiosa, diante dos seus vizinhos, diante da coletividade como um todo, né? Quando eu não jogo lixo na rua, quando eu recolho um lixo que está jogado na rua, quando eu recolho os meus impostos, quando eu procuro respeitar as leis de trânsito, quando eu procuro contribuir à harmonia do meio ambiente, estou no cumprimento de um dever. Então, orientação de Emmanuel, nesses dias turbulentos, segue cumprindo o dever, para que você consiga alimentar-se de esperança através do seu próprio trabalho. Segue com Deus está contigo, trabalhando do outro lado, né? Então a esperança é essa luz do cristão. Às vezes a gente não consegue ter aquele voo sublime da fé, mas a força da esperança já é um tesouro que todos nós podemos ter. E agora, então, para encerrar esse pontinho, o que eu queria trazer para vocês é que, assim, às vezes, a gente está também observando para nós, para tudo que nós desejamos, né? E tentando nos alimentar nas esperanças de conquistarmos aquilo que a gente entende como um valor, como um, né? Mas a Meimei, né? Ela nos convida a exercitar um movimento de a gente se retirar das nossas próprias preocupações e refletir um pouquinho nos anseios dos outros. Porque pode ser que neste processo perceba quantas outras coisas tão simples esperam por nós para que a gente se torne naquele momento mensageiros divinos e aí então a gente cumpre simples e pequena um dever que nos ilumina e faz crescer outras virtudes. Quando eu li essa mensagem de Meimei, eu me recordei que uma vez nós estávamos assistindo uma família, irmã Francisca, que estava precisando de ajuda material. Nós estávamos assistindo essa família e estava chegando perto do Natal. Então, nós fomos fazer a entrega da cesta do mês e perguntamos, voltar daqui 2 semanas, que tem a entrega da cesta de Natal. O que você gostaria de... Você gostaria de alguma coisa especial? Você queria alguma coisa especial para a próxima sexta? E eu me lembro de um menino, né, que foi um assistido nosso lá dessa família, que inclusive eu tenho contato com ele até hoje, é um baita homem, casou, tem filhos, tudo. E ele falou assim para mim, tia, o que eu queria muito, muito, muito no Natal era uma salada de maionese e uma gelatina colorida. Gente, uma salada de maionese e uma gelatina colorida. Era o desejo desse menino, era a preocupação dele, né? Outros, tantos espíritos por aí, estão se preocupando em ter o que comer. Outros tantos espíritos estão preocupados com o familiar que está doente, está internado. Outros tantos espíritos estão preocupados com que eles vão pagar a conta de luz, né? As necessidades no mundo existem a mancheias, porque a gente está no mundo de expiações e provas, né? Então, talvez retirarmos-nos das nossas preocupações para buscar o que é a preocupação dos outros, venha mostrar uma nova perspectiva sobre todos os nossos anseios. Talvez aquilo que nos aflige, que nós desejamos tanto, que nós lutamos tanto, nem venha a ter mais a mesma força, a mesma expressão. Porque no contato com as preocupações dos outros, nós percebemos outro mundo, outras necessidades. E poder levar uma salada de maionese, uma gelatina colorida, poder fazer uma visita num hospital, levar uma palavra amiga a alguém, poder acolher uma criança que chora, poder ajudar alguém que está doente. Gente,
poder levar um alimento para alguém que está na rua, um cobertor para quem sente frio. Tentar saciar, tentar ajudar essas pessoas, os outros, nas preocupações que os assolam, vai nos tornar anjos naquele momento, na simplicidade daquilo que a gente pode, no cumprimento do nosso dever, né? Então nós não vamos ser anjos com asas, auréolas, mas seremos anjinhos com pequenos deveres, pequenininhos, que a gente já consegue, né, fazer. Eu nunca vi Jesus batendo na porta de ninguém para levar uma cesta básica aqui, gente. Vocês viram já aqui em Sorocaba? Eu nunca vi. Nem em São Paulo, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Nunca vi Jesus batendo na porta para ir lá onde tem um doente. Nunca vi Jesus, né? Como Jesus chega até cada um de nós? Através de nós. Jesus nos nomeia. Ele está em nós nos ajudamos. Né? Nós não temos uma personificação de carne e osso de Jesus, figura encarnatória, indo às casas. Nós temos essa figura espiritual de Jesus na personificação material de cada um de nós. É ali que nós podemos ser anjos, cumprir o dever, auxiliar aos outros e ressignificar as nossas necessidades, alimentando a nossa esperança e crescendo em luz, como nós fomos destinados na qualidade de filhos de Deus. Era isso para hoje, gente. Espero que a gente tenha um ano, reflexões, muita paz e exercício de novos hábitos para que brilhe a nossa luz. Ô Ju, eu queria dar uma palavrinha só. Pode? Está me ouvindo? Com certeza. Tá bom. Aqui você falou muito aí da preocupação, né? Várias coisas, falou da preocupação. E eu, particularmente, eu gosto de falar muito de mim. Eu, particularmente, passei um ano preocupado com um monte de coisas, como acredito que a maioria das pessoas. Né? Eu acho que a preocupação não é uma coisa ruim. No excesso, ela se torna ruim. Né? Porque quando a gente se preocupa, nos traz para o eixo novamente. E eu sempre gosto de contar um caos. Eu já estou virando o Chico do caos. Né? Então, o que acontece? Na véspera de Natal, veio aqui em casa meus netinhos. Né? Então, eu tenho a Malu de 9 anos, e tenho o Malu, o Miguel, que é irmão da Malu, e o Pedro. E nós sempre procuramos, no Natal, tirar aquela coisa muito de Papai Noel e lembrar deles de Jesus. Então, eu fiz aqui em casa um presépio grandão, e lá dentro nós colocamos Jesus, os animaizinhos, os reis magos, Maria, José, e nós fizemos uma filmagem. Então eu falei assim, ó, a Malu vai ser a Maria, que era a mais velhinha. Aí tinha José e Jesus. E eu tenho o Pedro e o Miguel da mesma idade. Aí veio a preocupação, falei, nossa, se eu escolher um para ser Jesus, o outro vai ficar triste. Falei, quer saber? Olha a minha preocupação, eu vou fazer um sorteio. Eu escrevi num papelzinho José, no outro eu escrevi Jesus, dobrei o papelzinho, chamei eles todos juntos, falei assim, ó, o vovô vai sortear para ver quem que vai ser José, quem vai ser Jesus. Quem sair, saiu. É sorte. Aí, o Miguel, que é o menorzinho, ele tirou Jesus. Ele tem a mesma idade do Pedro, mas ele é menorzinho. Tirou Jesus. E eu fiquei assim, até feliz, qualquer um que tirasse, mas eu fiquei feliz com o Miguel. Aí eu olhei para ele, olha a minha preocupação, e ele ficou triste, meio chateadinho. Falei, o que foi, Miguel? Você, alguma coisa errada? Ai, vovô, eu não queria ser Jesus. Aí eu falei, não, Miguel, mas você queria ser o quê? Que a gente colocou roupinha neles, né? Você queria ser o quê? Você queria ser o José? Não, vovô, também não queria ser o José. Eu falei, mas o que você quer ser? Fala pro vovô. Eu quero ser o burrinho, vovô. Então, são preocupações, entendeu? São preocupações que não nos levam a nada. E naquele momento, acho que casou muito com isso que você está contando hoje, me mostrou que não adianta a gente ter preocupação com coisas, né? As coisas seguem o roteiro de Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Mas segue o roteiro de Deus, não é?
Entendeu? Então, acho que exemplificou legal também, né? Porque às vezes eu, particularmente, me preocupo demais, né? Entendeu? Beleza? É isso aí. Francisco, eu até ia falar se você tinha um caos para me contar. Adorei. Então, Muito tá bom. obrigada. Então, tá bom. Passo a palavra Então, para você. obrigado. Então, vamos agora nesse momento, né, de vibração que estamos vivendo, fechando os nossos olhos, para receber nesse momento o passe. Esse momento é individual de cada um. Então eu peço para que cada um mentalize o seu mentor, para nesse momento ter as renovações das energias fluídicas através do passe. E nesse momento, Jesus está ao lado de cada um, levando essas energias fluídicas para a corrente sanguínea, aliviando, tirando as tensões dos órgãos físicos, aliviando as tensões emocionais, reenergizando todo o corpo físico e espiritual para mais esse ano que está se iniciando. Pensamento em Jesus. E assim, agradecido que somos, Pai amado, lhe pedimos humildemente que nesse momento possamos ser doadores das nossas energias para todos aqueles irmãos mais necessitados do que nós. Estejam eles no plano físico ou no plano espiritual. Que nossas vibrações possam acalentar o coração de cada um desses nossos irmãos. E possa chegar também até o plano espiritual, ajudando na recepção de tantos irmãos nossos que estão desencarnando nesse momento que estamos vivendo. E pedimos também, Senhor, que essas vibrações possam chegar ao lar de cada um, Senhor, que está presente nessa live, e de todos aqueles, Senhor, que por um motivo ou outro não puderam estar, que possam chegar também aos familiares de cada um, meu Pai querido. Obrigado, Senhor. Obrigado à Casa Espírita Irmã Francisca, que nos acolhe com tanto amor e carinho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Aí vamos agora lá, né, os finalmente, né, os recadinhos, né, das lives, das palestras, que são realizadas, né, pelo Facebook da Cefif, e também depois são publicadas no canal do YouTube. As nossas palestras, todos sabem, mas é sempre bom de frisar, é nas segundas-feiras, às 20 horas, quinta-feira, às 14 horas, sexta, às 19, igual hoje, né, Ju? E domingo, às 10 horas da manhã. Então, tem palestra para ouvir tranquilamente. E também a casa oferece os evangelhos com reflexões, que são realizados da mesma forma no Facebook, né, e depois no YouTube, tá? Só que as palestras são de terça, quarta, quinta, sábados, e sempre às 19 horas. E também queremos agradecer por esse ano que todos que colaboraram com a casa no atendimento das famílias que a casa assiste, né? E dizer que o trabalho continua. Inclusive, era para ser amanhã a entrega da cesta. Dia do meu aniversário, amanhã eu faço 59 anos. Né? Foi transferido, né? Porque era o início do ano, todo mundo muito atarefado, para o dia 9. Então, as famílias já estão sabendo que vão receber essas cestas. E essas doações são feitas em dinheiro, né, na conta da própria Cefif, que tem no canal do YouTube ou no Facebook, tem todos os dados, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo no coração de todos, viu? Muito obrigada por tudo. Francisco, um excelente dia seu amanhã. Aproveite muito, comemorar essa reencarnação. Que o seu caminho se enche de luz.
muitas luzes para que você... Esperança, esperança. Esperança. Um grande beijo a todos. Obrigada beijo a todos. por estar vibrando. Que Jesus nos abençoe. Estejam na paz de